E aí galera, tudo bem? Bom, você tem vontade de aprender inglês e não encontra motivação? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar quais foram os 4 principais motivos que me motivaram a aprender inglês e eu não parei até conseguir. Eu vou te contar os 4, fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. Você que está a primeira vez aqui no meu canal, bem-vindos ao Polos Opostos. Meu nome é Michelle. E eu tenho essa cara de desanimada, mas no meio do vídeo eu vou me animar, tá bom? Você vai gostar. Então eu te convido pra ficar comigo aqui nesse vídeo. Curte o vídeo se você ainda não curtiu. Deixa o seu like pra me ajudar a levar esse vídeo pra mais pessoas, pra conseguir chegar nos meus tão sonhados 1000 inscritos. Então se inscreve aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra você o que me motivou pessoalmente. Não vou te dar fórmula mágica, eu vou te contar o que me motivou a aprender inglês e o que tem me ajudado muito hoje, porque quando eu comecei a aprender inglês, eu não tinha a menor ideia de que um dia eu moraria aqui e hoje eu tô aqui e tem me ajudado muito. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar as 4 razões pelas quais eu comecei a aprender a estudar inglês da forma certa e com motivação para não desistir no meio do caminho como eu fazia antes. Primeiramente eu vou fazer um pequeno resumo da minha história com o inglês. Eu não estudo inglês há muito tempo. Meu primeiro contato com o inglês eu tinha mais ou menos uns 26 anos, 27 anos e hoje eu tenho 32. As empresas que eu trabalhei nunca exigiram inglês, porque a primeira empresa que eu trabalhei precisava de espanhol e a segunda era portuguesa, então o português estava de bom tamanho. Era um plus ter inglês, mas não era obrigatório. Então eu nunca me dediquei, eu vim de uma família que não tinha muitas condições, então eu fiz espanhol de graça, né, tipo, quando eu era adolescente, e inglês eu nunca tinha feito porque eu não tinha como pagar. E eu também nunca tive muito interesse, assim, igual aquelas pessoas que aprendem sozinha com música e tal, eu nunca tive muito interesse, então eu acabei não aprendendo. Porém, quando eu cresci mais e eu comecei a trabalhar numa companhia aérea, eu comecei a viajar pra cá porque eu tinha passagem de graça, então eu vinha pra cá de vez em quando e eu sofria muito o fato de não falar inglês, de não ter a menor noção de inglês. Se você não tem condições de pagar, você consegue ver vídeos no YouTube, você consegue aprender inglês. Pelo menos o básico de inglês sozinho. É difícil, você vai ter que se esforçar muito, mas só que dá pra fazer. E a minha história com o inglês é a seguinte: eu fiz um pouquinho de tempo na cultura inglesa, pra quem é de São Paulo, conhece, ela deve ter em vários lugares do Brasil, eu não sei, mas eu fiz um pouquinho de cultura inglesa em São Paulo e eu lembro que eu aprendi, tipo, nada, assim. 6 meses não foi suficiente. Se eu for falar o que eu lembro de lá, foi a frase I have a reservation, que era, tipo, tudo que eu aprendi. Então, assim, pra mim não funcionou muito a fazer em grupo, mas eu já tinha tentado fazer aula particular ou até com professor particular, mas com mais pessoas, assim, no trabalho. Também não tive grandes avanços. E a vez que eu realmente aprendi inglês foi quando eu conto isso em algum outro vídeo aqui. No vídeo eu vou deixar aqui no card, que chama Como eu vim morar nos Estados Unidos. Nesse vídeo eu conto que eu morei em Boston em 2016 por 9 meses, mais ou menos, porque meu noivo, que é meu marido agora, ele veio fazer uma extensão do doutorado dele aqui. Então eu comecei a fazer inglês numa escola de inglês. E eu já tinha feito esses 6 meses na cultura inglesa, já tinha feito aula em grupo no trabalho. E quando eu cheguei lá nessa escola de inglês em Boston, eu não sabia falar nem oi, tudo bem, eu sou uma estudante nova, meu marido que teve que me ajudar. Só que eu me empenhei muito, me esforcei muito, estudava 7 horas por dia. Eu paguei 4 horas por dia na escola, né? Eu vendi meu carro, eu conto a história aqui no vídeo, assiste aí que você vai gostar. Mas eu vendi meu carro, que eu tinha um carro já antigo lá no Brasil, mais velho. Eu vendi, peguei o dinheiro, paguei o intercâmbio. E eu só consegui pagar 4 horas por dia na escola por 6 meses. E aí as outras 3, 4 horas por dia eu estudava por conta própria. Isso me ajudou a sair do zero para o avançado em 6 meses. Então, tipo, hoje eu me comunico com qualquer pessoa. Eu faço vários erros ainda, cometo vários erros em inglês, mas eu me comunico com qualquer pessoa. Eu tenho amigos aqui americanos, eles têm super paciência, eles me corrigem, me ajudam, mas assim, eu avancei muito, muito, muito. E aí, quais foram as minhas motivações que não me fizeram desistir antes de eu vir morar aqui? A primeira delas foi passar vergonha. Uma vez eu saí com a minha chefe, a gente foi num evento da empresa, do Dia das Mulheres, eu acho. E ela recebeu uma piada em inglês, ouviu alguma coisa no LinkedIn, e aí, tipo, ela tava dando gargalhada, assim, só tava eu e ela me mostrou o print, assim, da piada, e, tipo, eu não entendi nada que tava escrito.
E aí eu, tipo, dei uma risada, fingindo que eu tinha entendido. Ela se ligou que eu não entendi. Ela falou assim, você entendeu? Eu falei, ah, mais ou menos. Aí ela, tipo, traduziu pra mim e eu achei aquilo, tipo, muito desconfortável, muito chato. E eu falei, meu, não dá mais pra não falar inglês. Eu preciso aprender inglês. Então esse foi o primeiro motivo. Foi ter passado essa vergonha que eu desejei naquele momento saber falar inglês. A segunda situação que me fez muito mal e eu falei, eu não quero mais passar por isso, foi uma vez que eu tinha feito uma dessas viagens pra cá. A gente veio fazer uma viagem, eu vim com eu e mais 3 amigas. E aí a gente tava, tipo, passando numa rua, a gente tava na Califórnia e tava, tipo, muito calor. Vocês não têm noção, devia estar uns 30 e tantos graus. E tinha um mendigo na rua com um cachorro, isso me marcou muito. E ele não tinha água, nem o mendigo, nem o cachorro. E ele tinha uma plaquinha falando alguma coisa, pedindo dinheiro, sei lá. E eu não sabia o que estava escrito na placa. E eu tava com uma garrafa de água na mão. E eu sou apaixonada por cachorro, pra quem me conhece. E eu tava louca pra, tipo, oferecer pro mendigo aquela água, se eu podia dar pro cachorro. E eu não sabia como falar. E aí eu, morrendo de vergonha, eu pedi pra essa minha amiga. Eu falei assim, será que você pode perguntar pra ele se eu posso dar água pro cachorro dele? E ela falou, não, se vira, pergunta você. Eu não vou, eu já tô perguntando pra você a semana inteira a coisa aqui, eu não vou perguntar não. E ela não perguntou, tipo, e eu me senti um lixo. Eu falei assim, meu, que desgrama, mano. Eu não sei falar essa merda dessa língua. Eu peço pra menina, a menina fala que não vai me ajudar, tipo, o cachorro tá com sede. Eu não lembro o que eu fiz, provavelmente eu fui lá e dei água pro cachorro, mas eu não me lembro. Mas isso me marcou muito, é uma situação que eu fiquei, tipo, muito chateada, não com ela, comigo, entendeu? Porque eu não sabia falar. Então, uma situação que eu me senti, tipo, super impotente por não poder falar inglês. Então, tipo, a vergonha e a impotência me motivaram muito a aprender. E tiveram mais 2 situações que também pra mim foi assim, mano, chegou a hora, se vira, Michelle, dá seus pulos. Eu trabalhava numa empresa, né, que essa aqui era de Portugal, que eu falei, e eu fui convidada para ir para um projeto que eu participava no Brasil, que era um projeto de diversidade super importante pro grupo. E eles gostavam tanto de mim, assim, lá o meu grupo de trabalho em Portugal, que eles falaram assim, não, você vai vir pra cá participar. E aí eles pagaram tudo pra mim, tipo, lá de Portugal eles pagaram minha viagem, pagaram meu hotel pra eu ir pra Portugal pra abertura desse projeto. Só que o projeto era todo em inglês, e eu caí de paraquedas nesse projeto. E aí o projeto era todo em inglês. E eu peguei e falei pra menina que era, tipo, a gerente desse projeto em Portugal. Eu falei assim, ô, fulana, né, tipo, ela é uma querida. Eu falei, Ana, ela chama Ana. Eu falei, Ana, eu não falo nada de inglês, eu vou passar muita vergonha. Ela falou, não, vem, a gente vai te ajudar. E aí eu fui pra esse projeto. E a palestrante, a pessoa que escreveu esse projeto, ela sei lá, ela fala inglês. Eu não sei se ela é da Austrália, se ela é americana, mas ela mora na Escócia. E ela é uma mulher super famosa, ela tem livro escrito, ela é uma querida, ela só fala inglês. E aí eu não sabia falar uma palavra. Eu me senti tão mal, porque ela queria conversar comigo. Já começa que eu cheguei no hotel, e aí eu vi uma branquela com as bochechas rosas, assim, eu falei, com certeza é ela. E aí, tipo, eu bem subi correndo pra ela não me ver, entrei no quarto de lá, eu não saí. E aí, pra minha surpresa, eu cheguei num sábado, tipo, de madrugada, assim, 7 horas da manhã, de manhã. E essa gerente, né, que hoje ela é minha amiga, que me convidou pra ir pra lá participar da inauguração do projeto, ela me mandou uma mensagem e falou assim, eu vou buscar você e a Suzane, que é essa mulher do projeto, pra conhecer um pouco dos pontos turísticos aqui hoje e amanhã. Então, fica pronta às 10 que eu vou te pegar. Meu, eu falei, como que eu vou andar de carro com uma pessoa que só fala inglês e eu não vou poder conversar nada com ela? Meu, eu me senti tão triste esse dia. E aí, tipo assim, ela era tão querida que o celular dela funcionava lá, né? Porque ela mora na Europa também. E aí, tipo assim, ela andava com o Google Translate aberto, tipo, traduzindo tudo. Porque ela gostou tanto de mim que ela queria conversar comigo de qualquer jeito. Ela não calava a boca, ela queria falar comigo, ela queria ser minha amiga. E aí, só que eu não entendia nada. E ela, não, a gente vai conversar mesmo assim. E eu lembro, tipo assim, que eu não entendia uma mísera palavra que ela falava. E a gente ficou super amiga. Ela me dava cada abraço, assim, tipo... Eu fiquei muito mal, porque se eu falasse naquela época, eu teria, tipo, tido uns dias maravilhosos com ela, porque ela é uma querida. Só que porque eu não falava inglês, porque eu não tinha me preparado, porque eu não tinha tido oportunidade quando eu era nova,
eu consegui me comunicar com ela porque ela quis muito se comunicar comigo, mas a gente, tipo, foi muito sofrido. A gente teve que ficar com o tradutor. Então, tipo, essa foi mais uma das razões que me fez querer muito aprender a falar inglês. E a última razão para encerrar esse vídeo eu participei de um curso também. Tudo isso aconteceu quando eu tava na empresa, né? Trabalhando em empresas no Brasil. A empresa me pagou um curso super top pra... Esse curso, na verdade, quem fazia era o pessoal que era líder mesmo. Só que eu fui fazer esse curso por algumas razões. Eles me pagaram esse curso e era numa consultoria bem famosa de São Paulo. E quando eu cheguei lá, era tipo uma semana de imersão. Você dormia no lugar, tal, e etc. E aí eu fui fazer esse curso e aí eu falei, nossa, tô arrasando. Olha, eu tô nesse curso aqui, mó chique e tal, dormindo no lugar, me sentindo. E aí o japonês lá, que é o palestrante super famoso, né? Ele pegou e falou assim, bom, no dia de hoje vai ter uma surpresa e vai vir um palestrante aqui diferente. E como só tinha líder, os caras tudo importante, diretor, pessoas de cargo do governo, do Senado, só tinha os, entendeu? Os top lá participando do curso. E eu? Aí eu não falava nada de inglês. Aí esse cara chegou pra fazer a palestra em inglês. Um senhorzinho magrinho, assim, parecia o Seu Madruga. Fez lá. E no final ele dava o livro dele autografado, né? E aí eu peguei o livro dele e pensei, nossa, quem será que é esse cara? E no final da palestra ele tava dormindo lá, porque ele era de outro país. E ele tava dormindo lá e ele era super amigo desse palestrante. E lá ele ficou conversando com todo mundo ia na mesa dele, ele ia na mesa das pessoas, mó amizade. E eu não fazia a menor ideia quem era o cara. Aí fui eu pegar o nome dele do livro e descobri quem ele era e saber o que eu tava perdendo. E aí eu descobri que ele era um físico, tipo, muito famoso no mundo, que chama Fritjof Capra, que é um cara que, tipo, meu, tem várias teorias. Ele tava lá e eu não consegui trocar uma palavra com ele. Ele tava super aberto a conversar, porque eu não falava inglês. Então, a partir dessas 4 experiências que eu contei pra vocês hoje, eu cheguei à conclusão que inglês é uma língua que une o mundo. Não é porque é chique ou porque é legal falar inglês, é porque une o mundo. Se você, para qualquer lugar que você tem aqui, qualquer pessoa que você quiser conversar, se eu quiser falar com um chinês, se eu quiser falar com um cara da Coreia, se eu quiser falar com um cara da Nova Zelândia, se eu quiser falar com um cara do Canadá, muitos deles, a maioria deles, vão falar inglês. Então, tipo assim, português, infelizmente, no mundo, ninguém fala português no mundo. É tipo pouquíssimo, são poucas pessoas que falam português. Sei lá, 6, 7 países falam português no mundo e ninguém nem sabe. Se você ainda falasse espanhol, o espanhol ainda é uma língua, né, tipo, mais universal. Mas só que português é difícil de se comunicar. E o inglês, pelo menos metade do mundo fala inglês. Então, tipo, que é um bom motivo para você se motivar a aprender inglês. Eu sei que não é fácil, ainda mais se você não tiver dinheiro, mas, meu, pega aulas básicas no inglês. Eu fiz tanta aula de graça no inglês no YouTube e ainda faço. Hoje eu tenho a facilidade de estar aqui, de estar usando mais, então eu consigo, tipo, né, e ficando em contato com a língua há mais tempo. E eu consigo pagar uma aula de inglês hoje, aqui, né, com um professor que é realmente americano, mas se você não tem isso, não fica esperando você ter essa oportunidade. Meu, vê vídeo no YouTube, pega livro, alguém que já estudou e não quer mais os livros, pega livro de graça e você vai conseguir fazer. Eu tenho certeza que se você quiser, você vai conseguir fazer. E um dia que você tiver alguma oportunidade, como eu tive, você poder falar com a pessoa, você vai falar, puta, graças a Deus que eu comecei a aprender inglês e que eu consigo me comunicar pelo menos o básico, entendeu? Porque eu me senti muito mal por não conseguir. E hoje eu me acho, eu falo tudo errado, mas eu falo, tipo, eu não perco oportunidade. Tudo atrapalhada, mas eu converso, não tô nem aí não. Eu converso e vou dando meu jeito aqui. Eu compro o que precisa comprar, entendeu? Eu me viro. Essa é a parte boa de você também não ter vergonha, entendeu? E, bom, no vídeo de hoje é isso. Eu queria compartilhar com vocês, então, as 4 razões pelas quais eu quis aprender inglês, o que me motivou a aprender inglês. Se você tem algum amigo aí preguiçoso que fala, eu odeio inglês, não quero aprender inglês, inglês é chato, inglês é isso, mostra esse vídeo pra ele, fala pra ele se motivar, que um dia vai chegar a vez dele e se ele estiver falando inglês, ele vai se sobressair, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e se você ainda não é inscrito no meu canal, mano, pelo amor de Deus, se inscreve, é só isso que eu tô te pedindo, eu não te peço nada, entendeu? Se inscreve aí, é só clicar no botãozinho vermelho.
E deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma sugestão de vídeo pra eu fazer. E é isso aí, falou? Obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!